um especial para vocês, Pearl Harbor. Mas por que aconteceu? Era uma disputa de impérios. O maior dos impérios era o Império Inglês. O primeiro conquistou a Coreia no início do século XX, depois partiu para a Manchúria, depois partiu para a China. E aí, lógico, Inglaterra e Estados Unidos não gostaram nada disso. Estados Unidos também tinha sua colônia nas Filipinas, em Guam, etc. Bom, deste é que vai surgir a Primeira Guerra Mundial e, como consequência, a Segunda Guerra Mundial, que a primeira não resolve o problema. Então, a segunda é uma espécie de sequência da Primeira Guerra. Bem, os americanos, então, vendo a expansão japonesa, principalmente para cima da China e da Indochina, eles resolvem criar bloqueios econômicos. Como, aliás, bom, os Estados Unidos, então, tomam sérias medidas contra o Japão. Por isso, além dessas duas, como, por exemplo, levam submarinos para ficarem próximos às rotas comerciais do Japão. Mais uma vez, os japoneses se sentem ameaçados. E, finalmente, se retiram da China ou terão sérias consequências. A política. Os militares é que mandavam. Então, imagina você, meu amigo, você dá um ultimátum a um governo militar que está em guerra para que ele ou se retire dos territórios conquistados ou arque com as consequências. Ora, ele tinha duas opções, ou partir para a guerra, que foi o que eles fizeram. Pois bem, amigos, sabendo de característica, as suas águas são relativamente rasas, em torno de 12 rasas e uma entrada que dificultava o acesso. Escolheram um lugar parecido com aquele, treinaram muito com seus aviões torpedeiros, você já conhece. Então, meus